Olá pessoal, sou a professora Daniele Costa da disciplina de Língua Portuguesa e hoje estudaremos sobre os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Para começarmos, vejamos a seguinte tirinha. Temos aí a tirinha, pessoal. Minha tia sempre lê horóscopo. Ela adora jogar a culpa nos signos. Posso ver a programação para ela hoje? Nós temos aí um contexto onde duas personagens estão interessadas em saber o que o horóscopo do dia está querendo dizer para as duas. Só que uma, indiretamente, ela não deixa isso explícito, correto? Ela quer saber o da tia, mas implicitamente nós entendemos que é ela que quer saber, não é verdade? Muito bem. Pegamos aí dessa tirinha o seguinte contexto. No primeiro quadrinho diz o seguinte: minha tia sempre lê o horóscopo. Temos uma oração. Por que temos uma oração? Por conta do verbo ler. E quem está fazendo essa ação de ler o horóscopo? Ela diz que sempre é a tia dela. Então, minha tia vai ser o sujeito. Encontrei o sujeito dessa oração. O que resta, nós vamos chamar de predicado verbal. Correto? Esse verbo é o núcleo do predicado verbal. Mas ele precisa de um complemento. E a palavra horóscopo está completando o sentido desse verbo. Quando uma palavra, pessoal, completa o sentido de um verbo, como nós observamos, nós chamamos essa palavra de complemento verbal. E o que é complemento verbal? Vejamos aí na tela. Complementos verbais. Completa o sentido de verbos transitivos diretos e transitivos indiretos. Esses complementos são objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto. Vamos entender o que diz esse conceito aí de complementos verbais. Esses complementos, eles vão completar o sentido de algum verbo. E esses verbos, eles podem exigir ou não preposição. Quando o verbo ele não exige a preposição, nós chamamos de transitivo direto. Quando um verbo exige uma preposição, chamamos de transitivos indiretos. Objeto direto. Vamos ver o conceito de objeto direto. Observem aí na tela. Objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem o auxílio necessário da preposição. Como nós vimos no conceito de objeto direto, ele é um complemento que vai dar sentido ao verbo transitivo direto. Ele pode ou não vir preposicionado. Como é que nós vamos saber essa diferença? Se o verbo ele indica uma ação direta. Vamos ver exemplos para diferenciar esse contexto. Se vem com preposição ou não. Primeiro exemplo. Observem aí. O agricultor cultiva a terra. Muito bem, pessoal. Quem é que está fazendo a ação de cultivar? O agricultor. O que sobra da oração é o predicado? É uma ação, cultivar? Sim, é uma ação. Se é uma ação, o núcleo desse verbo é cultiva. Cultiva o quê? O que diretamente, qual é essa ação diretamente que ele está fazendo? Cultivando a terra. Então, a terra, observem, está completando o sentido do verbo cultiva, no caso aí dessa oração. Então, ele será chamado, a terra, esse termo a terra, será chamado de complemento verbal, objeto direto. É uma ação direta que o agricultor está fazendo. Esse a que está acompanhando a palavra terra não é uma preposição, é um artigo, porque o artigo acompanha um substantivo. Então, nós temos aí uma ação direta. Esse verbo vai ser transitivo direto e a terra será objeto direto. Vejamos o outro exemplo. Leiamos a tirinha. A legião. Os homens estão ficando moles. Precisam provar do meu punho de ferro.
Não pode tentar falar com eles primeiro? Eu faço isso, Paulette. Sempre digo, aí vem. Dessa tirinha, nós temos aí na tela, vocês podem observar, o primeiro quadrinho, que diz o seguinte: precisam provar do meu punho de ferro. Precisam provar do meu punho de ferro. Provar do quê? Ele vem, esse do meu punho de ferro, está completando o sentido do verbo provar. Mas provar o quê? Do meu punho de ferro. Observem que provar é uma ação direta. Então, ele será classificado como um verbo transitivo direto. Só que, vocês observem que o complemento do meu punho de ferro, ele inicia-se por preposição, mas a ação do verbo é direta. Então, nós temos aí, do meu punho de ferro, é um objeto direto preposicionado. Primeiro, porque a ação é direta. Ok? Então, sendo uma ação direta, mesmo vindo regido com preposição, o complemento vai ser classificado como objeto direto preposicionado. Outro exemplo para ficar melhor explicado esse contexto dessa classificação de objeto direto preposicionado. Vejam aí na tela. Eu confio em Deus. Nós temos uma oração. O verbo, nessa oração há um verbo. Confiar. Mas confiar em quem? Em Deus. Quem está fazendo essa ação de confiar? No caso aí, o pronome eu está representando esse ser que está confiando em Deus. Confiar é uma ação direta. E esse complemento em Deus completa o sentido desse verbo transitivo direto. Porém, ele vem preposicionado e vai ser classificado como objeto direto preposicionado. Agora vejamos o conceito de objeto indireto. Objeto indireto é o termo da oração que integra o sentido dos verbos transitivos indiretos. Tais objetos vinculam-se indiretamente aos verbos através de uma preposição. Observamos o conceito de objeto indireto? Ele vai completar o sentido de um verbo, porém esse complemento obrigatoriamente terá preposição. Vejamos exemplos. Temos aí a seguinte tirinha. Posso lhe ajudar, senhor? Sim. Ele precisa de uma nova pele de urso, de preferência marrom claro, extra larga. Deve ser confortável, estilosa e razoavelmente barata. Temos aí essa tirinha onde o personagem masculino não pode nem escolher sua roupa. É a mulher que escolhe. Mas vamos para o que nos interessa. Observem a seguinte frase dessa tirinha aí. No segundo quadrinho, pegamos aí como exemplo essa frase. Ele precisa de uma nova pele de urso. Observem aí. Quem que está precisando de uma pele de urso? Ele. Se encontramos o sujeito, o que nos sobra é o predicado. Precisar é um predicado verbal. O núcleo desse predicado aí é o verbo precisar. Observem que de uma nova pele de urso está dando sentido, está completando o sentido desse verbo. E esse complemento está iniciando por preposição. Então, nós classificamos esse complemento de uma nova pele de urso, objeto indireto. Sendo assim, esse verbo precisa, ele vai ser classificado como verbo transitivo indireto. Vimos aí um exemplo de complemento verbal com objeto indireto. Agora, vejamos um exemplo onde o verbo, ele pede os dois complementos. E como é que esse verbo vai ser chamado? Vejamos aí com o exemplo e vamos classificá-lo. Paulo enviou uma carta ao pai. Observem aqui que tem um ser praticando uma ação, enviar. Quem é esse ser? O Paulo. Então, o Paulo, ele será o sujeito que está praticando a ação. Encontramos o sujeito, Paulo. O que nos resta dessa frase é o predicado.
Já que é uma ação, então é um predicado verbal. E o núcleo desse predicado é o verbo enviar. Mas ele enviou o que diretamente? O que ele fez diretamente? Ele enviou uma carta. Então, indiretamente, ele fez essa ação de enviar. A carta vai ser o complemento do verbo, chamado objeto direto. Ao pai, direcionada a quem foi essa carta? Ao pai. Observem que ao pai é um complemento que contém uma preposição. Quando nós temos dois complementos, objeto direto e objeto indireto, numa mesma oração, nós chamamos esse verbo de verbo transitivo direto e indireto, por ter os dois complementos. Como nós vimos, exemplos de complemento verbais, tanto objeto direto como indireto. Lembrando que também vimos o objeto direto preposicionado e também aqueles verbos que exigem os dois complementos, tanto objeto direto quanto objeto indireto. Agora nós vamos fazer os nossos exercícios. Acompanhe na tela. Primeiro enunciado. Assinale as opções cujos complementos verbais possuem a função de objeto indireto. Só lembrando aí, nesse enunciado, os complementos verbais objeto indireto precisam de preposição. Letra A. Preveniram antecipadamente os jovens do perigo. Letra B. Maria comprou um carro novo. Letra C. Conheço aqueles dois rapazes. Letra D. Não gosto de mamãe preocupada. Letra E. As crianças menores precisam de mais carinho. Observem aí, pessoal, nesse primeiro enunciado, não é apenas uma alternativa que ele está pedindo, e sim as opções. Então, pode ter mais de uma aí, mostrando para nós complementos como objeto indireto. Qual delas está indicando esse complemento objeto indireto? Letra A, B, C, D ou E? Quais delas? Letra D e letra E. Vejamos o porquê. Primeiramente, letra D. Não gosto de mamãe preocupada. Aqui nós temos alguém que não gosta de sua mãe preocupada. Observe o verbo gostar. Gosta. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. Então, observe que esse verbo já exige a preposição. De mamãe preocupada está dando sentido ao verbo gostar. E esse complemento inicia-se por preposição. Na letra D, nós temos aí o objeto indireto de mamãe preocupada, completando o sentido do verbo gostar, verbo transitivo indireto. A outra alternativa é a letra E. As crianças menores precisam de mais carinhos. Então, quem está precisando de carinho aí? As crianças menores. Muito bem. Precisam. Quem precisa, precisa de algo. Olha aí, esse de, essa preposição, esse verbo exigindo essa preposição. Então, de mais carinho completa o sentido do verbo transitivo indireto. Então, de mais carinho é um outro objeto indireto do enunciado que está solicitando. Os demais, A, B e C, são verbos transitivos direto. Próximo enunciado. De acordo com o código amostra, analise os termos em destaque das seguintes orações. Nós temos OD, objeto direto, OI, objeto indireto. Só tomem cuidado, porque haverá frases em que o complemento ele pode ser objeto direto preposicionado. Vamos lá, letra A. Eu acredito em você. Letra B. Ganhei a corrida em tempo recorde. Letra C. Desejamo-lhe sucesso nesta caminhada. Letra D. Eu o vi saindo rapidamente. Vamos lá. Para a letra A, eu acredito em você. Alguém, no caso eu aí, acredita diretamente em alguém. Esse verbo acreditar, ele é verbo transitivo direto. Em você está dando sentido ao verbo acredito. Porém, esse complemento, como vocês estão observando, tem uma preposição, mas é uma ação direta. Acreditar é uma ação direta. Então, nós vamos classificar como objeto direto. No caso aí,
mais especificando, esse em é uma preposição, também podemos chamar de objeto direto preposicionado. Na letra B, ganhei a corrida em tempo recorde. Nós temos aí ganhei, o eu, né? Esse eu está implícito. Ganhei, falta complemento. O que completa o sentido desse verbo ganhar aí? A corrida. Então, a corrida completa o sentido desse verbo direto. Ganhei uma ação que foi feita por alguém diretamente. Então, já que ele é um verbo transitivo direto, a corrida será objeto direto aí na letra B. A letra C. Desejamos-lhe sucesso nessa caminhada. Quem é que está desejando sucesso nessa caminhada? Nós, mas o nós está implícito, certo? Desejamos o quê? Sucesso. A quem é esse sucesso? Está representando pelo lhe, que é esse pronome oblíquo. Observamos que esse verbo ele exige esses dois complementos, sucesso e lhe, para dar sentido a ele. Então, já que nós temos dois complementos aí, completando o sentido do verbo desejamos, nós classificamos como objeto direto e indireto. E esse verbo desejar será verbo transitivo direto e indireto. Letra D. Eu vi saindo rapidamente. Quem viu saindo rapidamente? O eu. Quem vê algo diretamente. Esse verbo vi, ele é verbo transitivo direto. E o objeto direto, professora? O objeto direto, pessoal, é o o. Esse ozinho aí que está na frase não é um artigo, ele é um pronome e está substituindo uma outra pessoa. E o verbo ver, ele é verbo transitivo direto. Então, a nossa resposta na letra D é objeto direto. Ok. Bem, pessoal, hoje estudamos sobre os complementos verbais, objetos diretos e objetos indiretos. Só relembrando que o objeto direto completa o sentido do verbo transitivo direto e o objeto indireto completa o sentido do objeto indireto. Não deixem de revisar suas anotações, pesquisar em livros para se aprofundar mais nesse conteúdo. Até a próxima aula, um abraço a todos!